Olá, seja bem-vindo ao Petcast. Esse é o primeiro episódio, estou muito animado em dividir contigo acessibilidade, inclusão, diversidade. E aqui é a casa em que a gente vai conseguir trazer pessoas e tornar isso mais simples para você, é fazer uma ponte, desmistificar o processo inteiro. Eu sou o Bruno, CEO da Perto Digital, e óbvio, esse é o primeiro episódio, eu preciso trazer alguém de diversidade e inclusão. E eu trouxe a pessoa mais especialista que eu conheço, e vocês vão conhecer a Thaís. Thaís, obrigado demais por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Bom, eu sou a Thaís, trabalho com diversidade e inclusão há 18 anos. Vou me audiodescrever, sou uma mulher de cabelos compridos, castanhos. Estou usando aqui um vestido claro, branco, com desenhos pretos e um colar preto. Boa, eu acho que já começa por aí. Posso fazer a minha? Por favor. Vamos lá, você me corrige se eu errar. Eu sou o Bruno, eu tenho cabelo baixo, sou pardo, uso barba, ou tento usar barba, que ela é bem falhadinha. Tô com uma camisa preta e uma calça cinza de todos os dias, e hoje o tênis é preto. E é isso, esqueci alguma coisa? Tá perfeito. Vamos lá. Thaís, deixa eu começar te perguntando um pouquinho mais sobre tua carreira, o que você fez, o que te trouxe até aqui. Deixa eu conhecer um pouco mais sobre a Thaís para a gente poder explorar para onde que a gente vai. Muito bem. Bom, sou psicóloga, né? E um belo dia, 18 anos atrás, eu caí dentro de uma associação de surdos. Tinha um curso básico de Libras que eu tinha feito na faculdade lá em 2000. E aí, em 2007, fui contratada para trabalhar nessa associação. E a base do trabalho psicológico é o quê? A comunicação. Perfeito. E Libras é uma língua que, se você não pratica, você esquece, né? Mas entrei, comecei a recapitular, e aí de lá eu me apaixonei, porque eu falo que inclusão, a hora que o bichinho da inclusão nos pica, a gente não sai mais desse universo, né? Verdade. E então, de lá para cá, já fui buscando daí outras qualificações, depois fiz pedagogia para complementar, fiz pós-graduação em Libras, fiz psicopedagogia, e aí vários cursos de especialização, porque hoje ainda se tem até pós na área, né? Mas eu sou de 18 anos atrás, né, gente? Então, não tinha. E aí, todo conhecimento prático, então. Aí comecei ali, mais na parte clínica, depois fui entrando mais na parte organizacional e hoje o meu trabalho é totalmente focado na parte organizacional, na inclusão de talentos da diversidade no mundo do trabalho. Ok, tá. Então, vamos falar disso. Para você hoje, a gente conversou um pouquinho antes e a gente estava falando de fato sobre como é que a gente enxerga a acessibilidade, a importância, momento, cenário. Conta pra gente um pouquinho de como é que você enxerga a acessibilidade no geral, assim, ou como é que você gostaria que as pessoas enxergassem o tema acessibilidade em si. Bom, acessibilidade, ela é um ideal, né? O grande objetivo é que nós pudéssemos falar de desenho universal em todos os ambientes, de acessibilidade para todas as pessoas, independente de ter deficiência ou não. Mas também a acessibilidade, ela acaba sendo um dos grandes dificultadores ainda da inclusão. E aí nem sempre é a falta de acessibilidade. Porque arquitetônica, né? Eu digo assim, que as empresas, quando me procuram, elas precisam contratar. Esse é o primeiro impulsionador. Thaís, bateu fiscalização aqui, preciso contratar a pessoa com deficiência, me socorre. E aí vou entender, por que você não está conseguindo? Ah, porque eu não tenho rampa. Porque eu não tenho elevador. Como se deficiência fosse só um usuário de cadeira de rodas. Perfeito. E aí a gente começa a mostrar para essas empresas que o grande gap da acessibilidade não é a arquitetônica, não é a comunicacional, não necessariamente não ter um intérprete, enfim, ou de processos, tem vários tipos, né? A gente tem aí alguns tipos de acessibilidade, mas é a atitudinal. Perfeito. Então, ainda se tem muito uma barreira de atitude. Ah, não tenho rampa, não consigo contratar PCD, né? A tal da sigla PCD. E aí a gente vai pensar em várias outras condições que também caracterizam deficiência. Ou, vou contratar... Eu já tive empresa que falou, não, Thaís, mas aqui não dá para ser cego porque eu tenho muita escada. Mas qual a dificuldade de uma pessoa cega em subir escada? Zero. Então, é essa falta de conhecimento, sabe? Que provoca essa barreira, esse bloqueio mesmo de abrir uma porta e trazer as pessoas. Eu digo muito assim, muitas vezes eles vêm, Thaís, mas o que ele precisa de adaptação? E às vezes eu também não sei.
Exato. Pergunta para a pessoa, né? Pergunta para a pessoa. Então, eu falo muito isso. Gente, chama, que eu pergunto. Tá com medo? Tá com receio, né? Vamos perguntar. E mais do que isso, muitas vezes as adaptações, quando é necessário, a pessoa já traz. A pessoa já sugere. Eu preciso de um monitor ampliado, eu preciso de um teclado numérico, porque eu tenho uma mobilidade reduzida, por exemplo, na mão direita, e eu vou digitar muito número, eu preciso de um teclado na mão esquerda, ou eu preciso de de um piso podotátil, que as empresas morrem de medo, mas não é numa empresa inteira, são alguns momentos, né? Um software leitor de tela, ou um intérprete de Libras, que não é o dia inteiro grudado com o surdo, é em alguns momentos específicos. Perfeito. A gente, com essas contratações que a gente vem fazendo aqui, a gente esquece de um ponto, eu estou falando agora, Bruno Empresa. Nós esquecemos de um ponto que a pessoa ela não tem essa deficiência só aqui na empresa, né? Então, ela tem os mecanismos de conseguir resolver esses problemas ou mitigar essas dificuldades ao longo do dia em que ela vai trazer isso para a empresa também. Então, você acaba criando um problema que não existe. Né? Ou que é teu. Né? Exato. Que é teu. Então, eu já tive gestor que falou, não, eu não vou contratar porque ele é surdo e eu não sei me comunicar. Falo, mas espera aí. Quem não sabe se comunicar? Exatamente. Você não sabe se comunicar? E eu tenho direito de privar essa pessoa de oportunidade por uma dificuldade que é minha. Porque é isso que você falou, o surdo tá aí, ele vai ao médico, ele vai ao banco, ele vai ao mercado, ele se vira. Mas quando chega no mercado de trabalho, não, aqui não dá. Exatamente isso. E você trouxe um conceito que talvez nem todos conheçam, que é de desenho universal. E eu acho que talvez esse conceito ele foi criado por um arquiteto, né? E se você puder explicar para a gente um pouquinho como é que a gente consegue aplicar isso de uma forma simples para o público, eu acho que é bacana, para a gente poder pontuar e deixar todo mundo na mesma página. Desenho universal é você pensar em todos os lugares para todas as pessoas. E aí não necessariamente só a pessoa com deficiência. Uma mulher grávida, por exemplo, em alguns momentos, eu tenho filho, né? E eu lembro quando eu estava gestante, eu tinha que subir 2 lances de escada. Eu subia, eu e uma colega, estávamos grávidas juntas no trabalho, eu subia metade, a gente parava, respirava e subia outra metade. Então, o que é um desenho universal? Por exemplo, nessa parte arquitetônica. Ter uma escada, mas ter uma rampa. É você ter acessibilidade de forma que todas as pessoas possam acessar, possam usufruir dos mesmos direitos em condições de igualdade. É não restringir. É você ter, talvez, uma pia mais alta, mas você ter uma opção mais baixa, ou você ter um tabladinho que a pessoa possa acessar aquela pia mais alta. Então, é você eliminar barreiras para possíveis necessidades. Exato. E a gente colocando rampa e essas coisas, a gente percebe até... Usam muito isso como exemplo, que é o lance de... Ok, eu coloquei a rampa para uma pessoa com a cadeira de rodas conseguir subir de uma forma mais simples. Mas vai ajudar a mulher grávida, vai ajudar a pessoa com carrinho de bebê, vai ajudar com mala de viagem, né, idoso. Gente? Então, todos nós... E normalmente quando a gente fala de acessibilidade, a gente só lembra de 3 deficiências, né? Ou são as pessoas cegas, ou são as pessoas surdas, ou as pessoas que usam cadeira de roda. E tem todo um leque de todas as pessoas, e a gente tem essa visão de que a acessibilidade é de fato para todo mundo, inclusive pessoas com deficiência, e a gente acaba não incluindo. E eu queria te ouvir também sobre neurodivergência, porque a gente acaba não colocando... acaba não levando em consideração essas pessoas a nível estratégico, a nível de, poxa, como é que a gente acolhe, em que momento a gente tem que pensar nisso, como a gente acolhe, enfim. Eu queria entender um pouco mais sobre essas características e como é que a gente pode mitigar esses problemas ou acolher da melhor forma possível. Bom, até explicando então, as neurodivergências são ali transtornos do desenvolvimento, são características que a pessoa nasce, ela não adquire, né? E dentro disso a gente vai falar de autismo, de TDAH, de dislexia, descalculia, síndrome de Tourette, algumas outras condições ali que englobam. E é bem importante a gente falar que a pessoa nasce, porque algumas pessoas pensam, ele adquiriu? Não, como é neurológico, é algo que já vem do funcionamento. E cada vez mais a gente tem tido adultos sendo diagnosticados, né? Então, às vezes as pessoas falam, e até indo um pouquinho para a questão do capacitismo, não, todo mundo agora é autista. Não, TDAH tá na moda. E não é isso, né? Que bom que a gente tem
aberto os nossos horizontes, ampliado os conhecimentos para entender que aquela criança que lá estava na escola, não ficava sentada ou não conseguia ir bem, mesmo estudando por horas, ela não era preguiçosa. Ou até expressões mais pesadas que eu escuto os adultos reproduzirem. Ai, Thaís, eu era taxado de burro, por exemplo. Não. Então, se a criança não está indo bem, não é porque ela não quer. O que está acontecendo que ela está tendo dificuldade? Só que essas crianças passaram a vida toda com esses rótulos e hoje estão no mercado de trabalho. Só que as dificuldades não sumiram. Sim. Algumas minimizaram porque eles vão criando estratégias, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um caso de uma pessoa que ela tem dislexia e TDAH. E ela veio, a gente começou o trabalho muito desestruturada emocionalmente porque tinha essas crenças, né, eu acho uma palavra bem forte, mas ela mesma fala, eu sempre me achei burra, e por muitas vezes ela falou isso chorando, né, hoje ela já conseguiu elaborar, e aí a gente vai entender que ela tem dislexia, ou seja, ela troca algumas letras, algumas palavras. Então, por exemplo, ela trabalha numa área que ela precisa mandar e-mail para a liderança, para a diretoria da empresa. Hoje, a inteligência artificial Exatamente. salvou, assim, né? Porque ela vai ali e já faz uma correção. Mas, em alguns momentos, ainda é um colega que precisa orientar. O gestor dela, também espetacular, ele precisa mandar uma orientação para ela. Em vez de mandar um e-mail, mandar uma mensagem, ele vai até ela, ou ele liga e fala, fulana, assim, assim, assim. Então, isso são as adaptações e as flexibilizações. Ela não vai ser menos que outra pessoa. Ela vai ser igual se eu potencializar aquilo que ela faz bem e oferecer a adaptação necessária. Então, a acessibilidade é isso. Hoje, o conceito de deficiência é o quê? Uma condição física ou sensorial que, em contato com as diversas barreiras, resulta em restrição de oportunidade. Consequentemente, inclusão é o quê? Tirar essa barreira e aí possibilitar a pessoa o seu melhor desenvolvimento. Caramba. E aí eu digo que com esse conceito fica fácil a gente entender que a deficiência não está... Que, assim, as pessoas falam, ai, mas qual o problema dele, né? Então, vamos puxar esse problema. O problema não está na pessoa. Está na sociedade que não é inclusiva, que não remove essas barreiras, que não é acessível para todas as pessoas, que não consegue lidar com modos, formas de agir, né, dentro da neurodivergência. Se alguém é mais introspectivo, se precisa de regras mais claras, se tem algum hiperfoco, se tem uma hipersensibilidade, por que eu não posso oferecer um ambiente adaptado e extrair o melhor dessa pessoa? É isso, e aí foi o que você trouxe brilhantemente. São características diferentes, né? E a gente com um time diverso, você pode aproveitar o melhor de cada uma dessas características. A gente estava comentando agora, poxa, o Felipe, né, que tem autismo, olha o quanto ele não conseguiu trazer com a especialidade dele, que é escrever, a redação, essa parte maravilhosa, que se nós limitássemos esse processo seletivo, essa contratação, ou dificultássemos criando essas barreiras que você trouxe, nós não teríamos esse profissional que cobre brilhantemente o que nós precisávamos naquele momento. E eu venho aprendendo bastante com isso, só que eu infelizmente aprendi na prática, né? E talvez aqui esse podcast ajude a facilitar um pouco a vida das pessoas que talvez estejam nesse processo inicial. O meu papel aqui dentro de casa, falando agora de perto, é entender as especificidades e trazer tecnologia para tornar cada tipo de especificidade ou deficiência ou característica mais simples de ser executada, limpando essas barreiras. E o que eu quero trazer com isso é te perguntar, ok, eu estou entendendo e mapeando isso dentro de casa, fazendo isso com tecnologia, com inteligência artificial, mudando as letras para os dislexos, trazendo, enfim, IA para poder contextualizar um site para uma pessoa cega, tentando quebrar essas barreiras. Mas ok, isso é no digital. Quando a pessoa encara e recebe esse problema, né, ok, tenho que contratar, não estou pronta para contratar. Qual é o primeiro passo? O que eu devo fazer para poder estar minimamente pronto? E aí eu digo até instrucionalmente, poxa, o que eu tenho que saber para poder contratar pessoas com deficiência? Porque até conversamos antes sobre,
O problema talvez esteja na ignorância das pessoas que estão contratando de, poxa, não sei, tenho medo de, posso fazer alguma coisa errada, e se eu falar isso, e se eu usar um termo, até... Eu acho isso super estranho agora, mas antes não. Caramba, você está preocupado com o termo que você vai usar. Não é isso, sabe? Eu acho que o cerne é outro. Voltando, qual é o primeiro passo que a gente deve ter? Ou o que a gente deve fazer? Primeira coisa que tem que pensar ou buscar quando a gente tem essa tomada de decisão de trazer pessoas com deficiência para dentro do time? Eu acho que o primeiro passo é reconhecer que todos nós temos os nossos vieses inconscientes. Nós temos. A hora que a gente fala pessoa com deficiência, o nosso cérebro projeta o quê? Que palavras? Limitação, incapacidade, dificuldade, restrição. Ele não projeta potencial, qualificação. Então, eu preciso primeiro falar, tenho meus vieses, e aí, a partir disso, eu preciso conhecer as pessoas. Porque pessoas com a mesma deficiência performam e agem de maneiras diferentes. Então, ok, entendi que eu tenho vieses, preciso contratar, vou chamar as pessoas. Ai, não sei como falar, né? Essa é uma grande dúvida. Mas, Thaís, eu pergunto da deficiência ou não pergunto? Pergunta. Porque se eu não perguntar, quem vai me responder? O meu viés. Né? E aí eu vou reprovar aquela pessoa porque eu acho que ele não tem uma mão e ele não vai conseguir fazer um trabalho de digitação com a velocidade que eu preciso. E aí eu tenho um caso de uma moça que não tem nem mãos e nem pés, não tem nem mãos, 2 mãos e 2 pés, e ela digita a nota fiscal o dia inteiro e a produtividade dela chega a ser maior do que de outras pessoas que têm as 2 mãos, né? Caramba. Então, o primeiro passo é isso, reconhecer os nossos vieses. Segundo, conhecer para quebrar esse viés. Porque a hora que eu começo a conhecer, perguntar, me permito, eu penso, nossa, né? Mas eu achei que cego não subia escada. Agora eu sei que não tem problema nenhum, que uma pessoa em cadeira de rodas não vai subir escada, mas o cego vai. E aí eu começo a mudar esse meu mindset, sabe? Legal. E o time de RH, por onde que ele... eu sei que você está envolvida em um monte de núcleo de profissionais de RH, etc. E por isso essa pergunta. Ok, aonde eu entendo essas minhas limitações pessoais, esses vieses, etc. Aonde eu posso consumir conteúdo? Como é que eu começo o meu processo? Tem algum caminho mais simples para eu poder avançar nisso? Olha, as empresas investem muito hoje em treinamentos, né? Então, desde o básico, do beabá, da terminologia, porque eu ainda escuto muito as pessoas falando portadores de necessidades especiais, e é o que você falou. Ah, não tem problema? Talvez para quem não tem deficiência, não, mas para quem tem problema. E eu digo que são esses pequenos gestos, essas pequenas atitudes que vão mostrar para a pessoa com deficiência que a tua empresa é inclusiva ou não. Perfeito. Que vão fazer de você uma pessoa mais aberta. Então, são os treinamentos. Hoje, a gente tem muito conteúdo gratuito também. Então, podcasts, né, como esse. Hoje, eu até brinquei ali no começo, mas hoje já se tem aí pós-graduação na área. Mas não acho que, assim, eu não quero ser um especialista na área, mas eu quero ser uma pessoa mais inclusiva. Conteúdo gratuito, inclusive. Tem Instagram, tem um monte de gente com deficiência postando conteúdo, né? Então, saber filtrar, claro, e buscar a pauta, falar do assunto. Eu digo que inclusão não é uma coisa que chega lá, o profissional faz uma palestra hoje, fala, pronto, daqui a um ano ele volta. Morreu. Eu preciso falar todo dia. Então, a televisão hoje tem noticiado muita coisa, as próprias redes sociais, né? Então, olhei lá, assisti alguma coisa? Traz para dentro do teu ambiente corporativo. Troca com os teus colegas, porque você vai contar uma coisa, o outro já conta algo diferente. Alguém já traz uma experiência de uma outra empresa, ou um filme. Hoje a gente tem tanto filme legal que também traz essa questão, séries, né? Das pessoas com deficiência ali mostrando o seu potencial. Então, a gente não está mais naquele cenário de que a pessoa com deficiência ficava escondida. Elas já estão participando e nós podemos ter essas referências em vários canais. Legal. A gente comprou recentemente alguns, até os próprios carrinhos da Hot Wheels. Agora você tem carrinhos adaptados, você tem cadeiras de rodas, enfim, você está trazendo Barbie, né? Você tem alguns cases em que você já consegue tangibilizar isso e tornar isso
como deveria ser, né? Não deveria ser um assunto em que a gente tivesse nenhum tipo de dificuldade, né? De expor, explicar, etc. Eu digo que talvez a nova geração que hoje está tendo oportunidade de estudar com pessoas com deficiência, por exemplo, meu filho tem um amigo que tem uma deficiência na sala dele. Então, isso já é mais natural para ele, não fica mais aquela coisa tão estranha como fica, por exemplo, eu não tive essa oportunidade de estudar com pessoas com deficiência. Eu tive que aprender adulta, no dia a dia, né, conversando com as pessoas. Eu digo que empatia é o que resolve o grande problema da barreira atitudinal, da falta de acessibilidade nesse quesito. E muitas vezes eu vou buscar exercitar essa minha empatia, por exemplo, com um livro. Você vai lá, você lê um livro de uma pessoa que tem autismo, de uma pessoa que adquiriu uma deficiência, ficou numa cadeira de rodas, e tudo aquilo que ela passou. E aí eu digo que a gente começa a sair desse nosso eu, dessa nossa, né, vida de pessoa sem deficiência e entender como é que é você perder o movimento das pernas e ficar numa cadeira de rodas. E como é que foi esse teu processo de elaboração dessa situação? Como é que foi o teu processo de se libertar? Porque eu tenho várias pessoas que quiseram, que o INSS quis aposentar por invalidez, que já é um termo super pesado, e pessoas jovens. De fato. E a pessoa teve que falar, não, eu só não tenho movimentos na perna, mas eu tenho várias outras habilidades. E ir trabalhar, então, enfrentar essa sociedade que ainda é capacitista, que ainda associa a deficiência com limitação e ganhar a vida, né? E aí, quem não tem deficiência, o grande exercício tem que ser esse. Se transportar um pouquinho para esse mundo para poder entender algumas questões ali, às vezes até comportamentais. Sim. Acho que empatia é a chave, foi o que você trouxe. Puxa, se coloca no lugar da pessoa, mas não usa isso como limite, né? Pergunta, entende a máxima, nada sobre nós sem nós. Eu tive a oportunidade de estudar com um menino que era surdo, o Maurício. Então, só que eu era muito pequeno e eu não entendia muito bem e não rolava esse negócio de preconceito porque era muito normal. Ele tinha a intérprete, a dona Márcia, que ajudava a gente a entender, a se comunicar. Então, pra gente foi brilhante e hoje eu consigo ver a oportunidade que eu tive de entender que, pô, sabe, isso deveria ser comum, deveria ser normal. E eu tô falando de colégio público, então é até um privilégio de você poder viver nesse meio, assim. Então, para mim, foi super bacana ter essa oportunidade, eu acho que a gente deveria propiciar. Você me lembrou, quando você falou de um treinamento, e eu deveria ter dito isso, nós temos um treinamento gratuito aqui da Perto de acessibilidade digital. A gente fez em parceria com a USP. Então, por favor, gente, deve ter em algum lugar aqui, fiquem à vontade. Tem bastante material para te colocar, para você ter um base de material, de dados, assim, para você poder, enfim, começar a tomar essas decisões. Isso, óbvio, não é para te deixar um expert em acessibilidade, mas você ter um curso básico que vai te ajudar a nivelar e trazer um pouco mais desse lance de empatia, de entrega e etc., que é o que a gente está buscando no podcast. Thaís, falamos de tecnologia, falamos, para mim, acho que brilhante o que você trouxe de empatia, de inclusão e etc. E eu queria fechar com uma mensagem específica tua para essas pessoas que, caramba, queria ter uma Thaís aqui do lado e não tenho, como é que eu posso fazer? Se você puder disponibilizar as suas redes sociais para que as pessoas conheçam o teu trabalho, saibam o que você faz, enfim, seria muito importante eles saberem onde te encontram para explorar um pouquinho mais do todo o potencial que a Thaís tem. Legal. Bom, gente, então, LinkedIn, Instagram, Facebook é @imparinclusão em todas as redes. Tem o site, que é o www.imparinclusão.com.br. Lá você pode, tanto as pessoas com deficiência, cadastrar os seus currículos para participarem de vagas específicas, quanto as empresas abrirem suas vagas ou buscarem serviços, né, de consultoria. E assim, a mensagem que eu gostaria de deixar, primeiro é talvez trazer uma informação de que ninguém está livre de adquirir uma deficiência. 8.000 pessoas adquirem deficiência todo mês aqui no Brasil.
Além disso, todos vamos envelhecer se tudo der certo, Sim, né? Então, sim. quando a gente fala de desenho universal, é para mim também, que daqui a pouco eu vou estar com uma mobilidade reduzida, vou estar ouvindo menos, então é para todos nós. E pensando nisso, não tem como ser diferente. Inclusão tem que ser para todas as pessoas. Então, que a gente possa, sim, falar mais do assunto, abrir a nossa mente e não tem forma melhor de abrir a mente do que convivendo com as pessoas. A hora que eu trago a pessoa para o meu dia, para o meu contato, eu não sei fazer, mas eu vou aprender com a pessoa, né? Eu recentemente tive uma estagiária que ela tem autismo e que eu não a conhecia, porque o espectro Sim. autista é Infinito. gigante. Então, quando eu fui recebê-la, eu já pergunto: é com abraço ou sem abraço? É com beijo ou sem beijo? Tá fácil ou não tá, né? Como é que fica confortável? E é isso. Assim como a gente pergunta para quem não tem deficiência. Sim. Tá frio? Tá calor? Você gosta mais de trabalhar sozinho, com barulho, com música, no silêncio? É a mesma coisa. Então, que a gente possa realmente se abrir e conhecer e entender, se permitir essa proximidade para que a gente, talvez um dia não precise de profissionais como eu, entrando nas empresas e falando que inclusão precisa ser orgânica, né? E que ainda, infelizmente, não é. Mas acredito que a gente vai chegar lá. Eu acho que a gente está no caminho. Com certeza. Quando eu olho para trás, assim, eu digo que há 18 anos atrás você falava Libras. O que é Libras? Ninguém sabia, né? Hoje a gente tem fila de espera para curso de Libras. Então, sim, os avanços são gigantes, são nítidos, mas ainda temos uma longa caminhada. Temos. E é muito importante ter pessoas como você nessa. Muito obrigado. Eu tô super feliz de ter você aqui. Eu sei o quanto teu tempo é valioso. Como foi difícil a gente conseguir reunir aqui e levar esse conteúdo para todo mundo. Para mim é um privilégio. Muito obrigado. E obrigado a você que ficou com a gente também até agora. De novo, aqui estão as informações da Thaís. Aqui também nós não temos fisicamente agora o intérprete fazendo isso em tempo real, mas tem a janelinha dos intérpretes aqui do lado para fazer a tradução do nosso material que, enfim, de novo, mais uma maneira da gente deixar isso cada vez mais acessível. Com certeza. De novo, muito obrigado por você ter ficado com a gente até agora e até breve. Tchau. Tchau.